Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ e o Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. Reconhecida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, a homeopatia é uma especialidade que torna possível tratar diversas doenças, desde as alergias respiratórias até problemas emocionais. De acordo com estudos, a homeopatia age sobre as causas dos problemas e não sobre os sintomas. Através dele se pode tratar doenças respiratórias, emocionais, gastrointestinais, tireoide e até sobrepeso e obesidade. Nossa entrevistada de hoje é a médica Simone Luna, homeopata e referência no Nordeste sobre o assunto. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada. E para começar, eu queria que a senhora dissesse como surgiu a sua vontade de fazer a especialidade em homeopatia. Tá. Eu que agradeço aqui o espaço, para falar da homeopatia. E na realidade a minha vontade de fazer, primeiro, porque eu comecei em casa com um irmão fazendo. E eu já era estudante de medicina e eu não conhecia na escola, na época, até hoje também nós não temos a matéria de homeopatia. E eu ficava querendo saber como que funcionava, porque eu via com ele que dava resultado, mas aí o tempo passou. Quando eu já era plantonista, estava trabalhando, e vi um folder de um curso... A senhora só para dizer, a senhora é pediatra, Sim. Eu sou pediatra, minha primeira formação foi na pediatria. E aí eu vi um folder no plantão sobre homeopatia. E aí eu pensei, o curso que eu gostaria de fazer no sentido de conhecer, porque até para falar, muitos colegas dizem, não funciona, aquelas gotinhas, aquela água, mas eu acho que até para você falar da coisa, você tem que conhecer. Verdade. Então eu digo, eu quero fazer isso só para conhecer. Mas aí eu perdi o primeiro módulo por uma viagem de trabalho e não pude. E foi quando um amigo, o Emanuel, que é meu colega de plantão, Emanuel Fonseca, ele disse, não, Simone, esse curso é a tua cara, vamos fazer, eu estou fazendo, vamos fazer, E assim eu fui. E fiquei impactada com o que eu ouvia, No meu primeiro ano, eu digo que foi o pior ano do curso, porque eu ouvia tanta coisa milagrosa e eu ficava sempre duvidando, Até então, eu estava no lado de cá, trabalhando na emergência, trabalhando em UTI. E você vê uma coisa que funciona assim, sem usar antibióticos, sem usar... Então, eu ficava sempre na dúvida. E aí foi quando eu tive a experiência de fazer, porque eu digo, eu preciso tomar para poder eu começar a ver como é que isso funciona. E vi que realmente a coisa funcionava. Então, a senhora acabou se utilizando da homeopatia para um tratamento? No finalzinho do primeiro ano, eu estava na dúvida, eu sigo ou não sigo, porque eram 3 anos, Eu sigo ou não sigo esse curso, foi quando eu usei a medicação e aí eu digo, não, isso funciona, é isso que eu quero. E a partir daí eu comecei a já me preparar de como que eu ia sair da alopatia. E comecei a fazer as duas coisas, fazer alopatia, fazer homeopatia, inclusive nos plantões, eu andava com a minha botica, Tanto para atender os pacientes como os colegas também, ou os funcionários do hospital. E foi assim que eu comecei, E depois eu enveredei no consultório mesmo com a homeopatia, que até hoje eu estou nela. A procura hoje, pode-se dizer que é maior do que antes, do que alguns anos atrás, quando a senhora começou? Sim, com certeza. Hoje, até porque o mundo está começando a ver que nós precisamos fazer algo diferente, São as bactérias que estão ficando resistentes cada vez mais, o uso discriminado da nossa alimentação, que é mais... A gente come tanto do bagulho, Quase que lixo que a gente come. E aí tudo isso vai alterando o próprio estresse do mundo, aumentando cada vez mais as alergias.
E eu vejo que as pessoas começam a despertar, a fazer algo mais natural, algo que não faça tanto mal para si, né? E com isso eu vejo que a procura é bem maior. E qual assim a doença crônica, assim, ou não sei se me corrija se eu estiver errada, que a pessoa procura mais o tratamento? Ah, tá. Geralmente o que a gente tem mais no consultório são os problemas respiratórios, as alergias de uma forma geral, né? Tanto seja alergia cutânea como alergia respiratória. Esse é o grande, como eu diria assim, o grande astro que chega mais, né, no dia a dia. Mas e as pessoas, com o passar do tempo, vão vendo que a medicação ela não atua somente naquilo que ele foi procurar, na parte respiratória. Ela vai percebendo que vai melhorando a ansiedade, vai melhorando o seu dia a dia. E com isso ela continua. E como é prescrito essa receita para o paciente? Ele chega no consultório, precisa fazer algum tipo de exame, passa por algum processo para poder ser receitado esse medicamento? Certo. Aí é a grande diferença, né? E a grande, que às vezes os pacientes colocam, da demora da consulta, né? Na consulta da homeopatia, você precisa ter muito mais detalhes. Eu não preciso saber só os seus sintomas que Ellen apresenta. Eu preciso saber quem é Ellen. É porque no caso, para que as pessoas fiquem, para que possam entender, é que o remédio é feito para cada paciente, Isso, né? Não isso. feito como os medicamentos que a gente encontra em farmácia, que você chega lá, compra, tá com dor de cabeça, vai lá e compra aquele remédio. Não, na homeopatia Isso. Ele é individualizado. É individualizado, né? Ele é individualizado. E para poder eu fazer essa individualização, eu preciso te conhecer. Então, as pessoas podem ter a mesma doença, né? Pode ter, vamos dizer, uma sinusite, né? Ela pode ter uma sinusite, mas para você usar um medicamento, para ela eu posso usar outro. Em algum momento, no caso das epidemias, você até pode em algum momento usar algum medicamento igual, mas no teu dia a dia, o teu medicamento vai ser diferente. Então, às vezes as pessoas perguntam, eu posso fazer, fulaninho teve isso e ficou bom com isso, eu posso fazer no outro? A gente diz, depende, né? A gente precisa saber se essa pessoa tem algo semelhante com o outro que possa ter a mesma... Já ocorreu algum caso assim de alguém se automedicar, mesmo com a homeopatia, e ter acontecido alguma reação assim? A senhora tem algum caso? Não. Até porque na homeopatia, uma coisa assim que é muito bom é a gente trabalhar nesse encontro com a farmácia. A gente precisa ter uma confiança muito grande na farmácia que faz a medicação, né? Que essa é uma coisa que a gente tem que ter muita confiança mesmo, porque a minha condução depende da resolução do encaminhamento do paciente. E se eu não confio na confecção do medicamento, aí fica tudo mais difícil. Porque quando tem alguma alteração, eu fico na dúvida se foi o paciente que não respondeu bem, se o medicamento não estava indicado ou se ele não foi bem feito. É encontrado em farmácias comuns também ou só em farmácia de manipulação? Só de manipulação homeopática, não são todas. Mas é possível encontrar esses remédios nessas farmácias comuns? Nós temos uma rede grande, graças a Deus aqui em Maceió, e já indo para o interior também, Arapiraca também já tem, porque é muito importante que a gente que o paciente tenha esse acesso a essa medicação, senão não tem como, nas horas mais difíceis, ele não conseguir o medicamento, a gente não vai ter essa confiança dele que nas horas que ele precisa, ele também vai ser atendido pela homeopatia. O tratamento ele se torna mais longo porque eu queria que a senhora primeiro explicasse então assim, a origem dos remédios, das substâncias. Ah, tá. Com relação às medicações, você pode ter a origem de acordo nos 3 reinos, né? Então, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, né? E isso é interessante porque às vezes quando você prescreve, aí o paciente faz, esse medicamento é aquele veneno, eu digo é ele mesmo, só que dinamizado, não é? Não é você não vai tomar o veneno, você vai tomar o medicamento feito com o veneno. É porque pelo que nas minhas pesquisas sobre o assunto a substância ela é diluída em água, né? Isso, super diluída. Então a potencialidade dele diminui comparado com os outros remédios, isso. com os outros medicamentos, né? Porque essa é uma das questões que o meio pelo qual a homeopatia trabalha e ela é explicada é pela biofísica e não pela bioquímica, né? Então por isso que ele tem toda essa preparação que é diferente dos outros medicamentos da alopatia.
e até a conservação desse medicamento, que ele não pode ficar perto de nenhum eletrônico, ele não pode ficar perto de outros medicamentos, não pode ficar no carro, levar sol, na luz, né? Tudo isso é porque qualquer coisa que tenha cheiro, você pode modificar a medicação. Passar no raio-x no aeroporto também não pode, porque você modifica o medicamento e aí sim você pode ter alteração com o paciente. Ter contatos assim com as mãos, tem algum problema? Isso, também? Tem. Quando você vai tomar, a gente inclusive solicita que as gotas sejam diretamente na boca e quando é em forma de glóbulos, que seja direto da tampinha para a boca, nunca que você pegue, porque você também já modifica a medicação. Ele é mais sensível. São feitos são sempre gotas, comprimidos? Tem várias formas. Você pode ter pó, como fosse um pó mesmo, né? Você pode ter líquido, você pode ter em forma de glóbulo. Aí a variação, o mais frequente são as gotas e os glóbulos. É só voltando à pergunta, mas o tratamento é mais demorado, o prazo é maior do que que um tratamento com medicamentos? Essa é uma pergunta que geralmente a gente tem logo na primeira consulta, né? Quanto tempo que isso vai demorar? Não tem como a gente responder, que eu até brinco com os pacientes, né? Eu digo, olha, eu juro que eu estou trabalhando e estudando para saber ler bola de cristal, mas ainda não cheguei lá, né? Porque depende muito de como o teu organismo funciona, né? Por isso que, se a gente quisesse ter uma eficácia e eficiência quase que 100%, eu queria só criança para atender, né? E por isso que hoje eu tenho 2 consultórios, porque eu também atendo adulto, né? Então, por quê? Porque a criança é um ser mais puro no sentido, ela tem pouco tempo de vida, menos que os adultos. Consequentemente, ela tem menos uso de medicação, de tanta comida, de tanta impregnação. Então, a medicação reage mais rápido. Então, às vezes a gente recebe pacientes adultos com 300 anos de uma sinusite, aí quer no primeiro medicamento ficar bom. Eu digo, olha, depende do teu corpo, como o teu corpo vai eliminar todo esse tempo que você usou os outros medicamentos para poder ele começar a reagir. É quando eles se assustam, que às vezes começam a tomar medicação, aí tem uma agravação de algum sintoma. Aí diz, eu piorei. Eu digo, calma, não piorou, ao contrário, você está indo no caminho certo. Porque se piorou, é porque você está conseguindo colocar para fora aquele sintoma que você usou tanto tempo os medicamentos para que ele não aparecesse e agora ele está sendo colocado para fora. Então, os pacientes se assustam às vezes achando que está piorando. E como isso depende de cada paciente, tem uns que são uma reação mais branda, outros são mais violentas. Um diabético poderia se tratar com a homeopatia? Pode. Ou deixar de tomar insulina? Ou ele teria que fazer o tratamento, poderia fazer o mesmo tratamento juntos, isso, no caso? Na realidade, a homeopatia ela não suspende nada de que o paciente faça. Então, se é um paciente diabético que faz a sua insulina ou faz qualquer outra medicação, se é um paciente que usa medicação para o hipotireoidismo, seja o que for, a homeopatia ela não suspende nada, ela apenas acompanha. O que a gente percebe no dia a dia é que o paciente, com o passar do tempo, ele começa a diminuir. Então, tem hipertenso que começa a diminuir a medicação. Já tive paciente no consultório que ficou sem uso de medicação para pressão, né? Não que eu suspendesse, mas o próprio cardiologista que suspendeu, né? Os pacientes de diabetes que conseguiu diminuir a quantidade da medicação, porque aí teu corpo começa a funcionar melhor. Consequentemente, você precisa de menos medicação. Então pode ser junto, não tem problema. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ, no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.